Boa noite, turminha. Então vamos seguir a aula aí, tá? Eu vou tentar fracionar ela em mais um terço, então provavelmente vai ser em 3 partes essa aula, tá? Já foi a primeira, agora eu vou lançar a segunda, já já a terceira, tá? Então a gente parou em acúmulos intracelulares, que são substâncias que as células não conseguiram usar ou não conseguem se livrar imediatamente, ficando acumulada no citoplasma ou núcleo da célula. Em alguns casos, essa substância normal, que a célula produz, ela pode virar um processo patológico que ocorre em outra parte até do corpo, entenderam? Então, alguma toxina virar por exemplo, a ureia. Quando a pessoa está com uma infecção urinária, a toxicidade vai ficar no sangue e a pessoa costuma atrapalhar até a cabeça. Então, a gente tem vários idosos que vão ficando com esse acúmulo intracelular e vai estocando material que era para ser jogado fora e acaba tendo um problema até de confusão mental, ok? Então, assim como as substâncias que a gente come em excesso, sal, quando você come muito sal, você fica mais inchado, coisas desse tipo, tá? Aí você tem que ingerir mais água, mais coisas para excretar, para aumentar a excreção dessas células, tá? Então, olha lá, substâncias podem ser agrupadas em 3 categorias. Normais do corpo, né? Lipídios, proteínas, carboidratos, melanina, bilirrubina, presentes em quantidades anormalmente grandes. Então, aquela história, alguma coisa que você comeu vai te sobrecarregar nesse sentido ali. Produtos endógenos anormais, né? Que são produtos que a gente tem, que são fabricados ali de erros hereditários no metabolismo. Então, às vezes, o metabolismo não está conseguindo se livrar, por exemplo, pessoal que tem alergia à lactose. Então, ele não queima essa célula, essa coisa que ele ingeriu. Então, vai virar um acúmulo intracelular, por isso que é tóxico para a pessoa. Né? Tem gente que tem alergia a amendoim, coisas assim. Né? Produtos exógenos, né? Tais como agentes ambientais, pigmentos que não podem ser degradados pela célula, substâncias que podem se acumular temporariamente ou permanentemente. Então, peraí que eu falei invertido aqui, ó, tá? Os endógenos vão ser erros assim, por exemplo, a bilirrubina, ela pode entrar nessa categoria aqui também, porque você armazena a bilirrubina e passa a ter a icterícia, que você vai gerar o famoso amarelão, né? Na roça o povo fala tiriça. Então seria um exemplo de produtos endógenos, que é produzido pelo próprio corpo e o corpo não consegue se livrar, tá? Então, corrigindo. E os produtos exógenos são da alimentação que eu falei, que seria o ácido, a lactose, né? A pessoa que tem esse tipo de alergia, algum tipo de castanha, algum tipo de amendoim, coisas assim, tá? Aí a célula lá, olha uma célula microscopicamente falando com acúmulo intracelular. Olha a diferença dessas aqui, das normais para ela. O citoplasma dela gigantão lá. Então aí a gente entra em lesão e morte celular, que elas podem ser danificadas de muitos modos, né? E aí a extensão de qualquer agente nocivo pode causar lesão e morte, depende da intensidade e duração da lesão, bem como o tipo de célula envolvida. Então, se determinado estresse causa lesão irreversível ou reversível, depende da gravidade do dano. Então, a gente vai ter células que conseguem se recuperar e células que não conseguem se recuperar. Então, a gente vai ver aí quais são elas, né? Então, a lesão e a morte são processos contínuos e, na condição de saúde, são balanceadas pela renovação. Só que chega um ponto que o organismo não dá conta de renovar a parte que está sendo lesionada. Então, olha lá, causas da lesão celular. Aí aqui, ó, eu vou tentar falar pelo menos as 5, e aí a gente interrompe a aula e deixa o finalzinho. Vamos ver o que vai faltar para ver se dá conta, tá? Senão fica muito grande, fica muito cansativo. Então, a gente vai primeiro, para fins da gente conversar aqui, lesões por agentes físicos. Então, quais seriam lesões por agente físico? Facada, né? Você tomou um problema de violência física, agressão,
caiu, bateu, cortou, a célula vai ficar roxa, vai morrer, né? Vai ficar preta, então, e vai ser drenada pelo restante. Então, ocorrem como resultado de impacto físico, objeto, laceração do tecido, fraturas desses danos em vasos sanguíneos ou perfuração. Então, forças mecânicas vão estar inclusas em lesão de agente físico. Extremos de temperatura, ou seja, se você ficar numa temperatura de baixa intensidade, porque alta intensidade a gente considera fornos, né? Então aí seria 43 a 46 graus, você começa a ter queimadura parcial. Já ouviram falar que uma febre acima de 40 graus é perigoso você ir cozinhando um órgão? Então nosso organismo funciona a 36 mais ou menos, né? Então ela vai acelerar o metabolismo da célula, vai poder fazer uma inativação das enzimas sensíveis à temperatura. E aí a membrana celular começa a ressecar. Você começa a entrar em ressecamento mesmo, a célula começa a morrer. Então, um calor muito intenso ocorre, isso, essa palavra que eu queria lembrar, começa a coagular, começa a coagulação dos vasos sanguíneos e proteínas tissulares. Tissulares é tecido, tá? A exposição ao frio aumenta a viscosidade. Lembra que eu falei na primeira aula? Que é a velocidade que o líquido escorre. Então, se o sangue vai ficando mais grosso, o coração tem que trabalhar mais. Vai ocorrer vasoconstrição e ação direta nos vasos sanguíneos. Aí vai ter uma baixa de oxigenação, que a gente chama hipóxia, que é na célula. Se fosse no tecido, seria hipoxemia, tá? Que é a baixa de oxigenação no tecido, tá? Lesões elétricas. Você tomou um choque, você tomou algum problema que você está tendo com voltagem, dependendo do tipo de corrente, contínua ou alternada, a amperagem, a resistência do tecido, ela vai morrer. Dependendo da duração que ela está sendo exposta, o tecido vai ser lesionado, tá? Perturbação dos impulsos nervosos ou cardíacos. Então, aquele choque de desfibrilador que a gente já falou, ele vem para desagarrar as fibras musculares cardíacas, né? Mas ele é usado numa intensidade que teoricamente é tolerada para reanimar o batimento cardíaco. Mas dependendo da frequência do choque que você toma, da voltagem, ele vai matar as células. Lesões por radiação. Aí aqui já entra no segundo tipo. A gente falou por agente físico, então aqui é a praia de vocês. Então eu acho que aqui eu falando disso um pouquinho mais detalhado, eu deixo a aula por aí só. Então a radiação eletromagnética, ela tem 3 tipos que a gente fala, que é a não ionizante, a ionizante, né? E a radiação ultravioleta. Então, o que eu gostaria de definir, assim, mais ou menos sem decoreba, sem Google, sem Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Então, a não ionizante, ela não tem energia suficiente para alterar o DNA das células. Então, vai ser a radiação que a gente está acostumado aí a radiação que você não vê, que ocorre em micro-ondas, que ocorre em celular, que ocorre em aparelhos até de televisão, coisas assim. Seria a luz que você não vê, seria radiação não ionizante. Já a radiação ultravioleta seria a radiação que a gente vê, a luz superior que a gente consegue ver, o sol, esses lasers, essas coisas já vão gerar uma radiação ultravioleta que pode levar a queimaduras. E por último, a radiação ionizante, que ela tem fótons de energia que vai deslocar os elétrons e as moléculas, ou seja, ela altera o DNA. Então vocês lá no raio-x, vocês têm que se proteger muito, porque vocês estão sob radiação ionizante, que aí vocês vão alterar, a repetição pode gerar uma lesão, um dano na célula. Sim? Radiação não ionizante, energia de radiação em frequências inferiores à luz visível, que é o que eu falei, rádio, TV, ondas de rádio, celular, coisas assim, tá? Micro-ondas, etc. A radiação ultravioleta representa parte do espectro de radiação superior à faixa visível,
que já vem ligada à luz solar, tá? Então, com os raios energéticos crescentes, ela pode romper as ligações intercelulares e gerar queimaduras. Então, o povo vai para a praia e fica no sol lá e volta igual um camarão, né? Então, aí tem uma questão interessante que eu vou falar aqui no final, tá? Radiação ionizante. Energia suficiente para ionizar os átomos e as células. Ela altera o material genético, o DNA. Então, ela pode fazer com que a célula passe a se multiplicar sozinha, causando doenças graves, tipo o câncer, né? Que como é que um câncer vai se multiplicando? Ele vai comendo tudo que está ao redor, esse danadinho. E reza a lenda que ele é nutrido por substâncias ácidas. Então, tudo que a gente come de ruim alimenta esse tipo de doença, tá certo? Olha lá, devido ao efeito sobre a síntese do ácido desoxirribonucleico, que seria DNA, ele interfere na mitose. Então, as células com rápida divisão na medula óssea e intestino são mais vulneráveis aos danos da radiação. Então, tais como os músculos, os ossos e os músculos esqueléticos, tá? Com o tempo, a exposição ocupacional e acidental à radiação ionizante pode resultar em maior risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer, né? Pele, leucemia, sarcomas. Então, usa o danado do jaleco lá, que tem processo jaleco, não, do avental, que tem a placa de chumbo, entra atrás da placa de chumbo. Quanto menos radiação vocês tomarem, melhor vai ser a vida de vocês. Quando usada para tratamento, aí ela tem uma dose, então aí já é a dose de radioterapia, que ela vem para combater o câncer, que ela tem uma medida de segurança, né, para evitar, né, a contaminação de radionuclídeos em hospitais. Então, ela vai ser dosada para matar só o câncer, só as células cancerosas que a pessoa está no corpo, tá? A radiação usada a favor aí, a radiação ionizante, porém com dose, né? Essa ultravioleta que eu quero voltar. Então, causa queimaduras solares, aumenta o risco de câncer de pele de acordo com a exposição da quantidade de sol que você toma. Então, como é que eu vou perguntar para vocês? Como o organismo tenta se defender da radiação ultravioleta? Então, primeiro, você fica vermelho, inchado, que é aquele primeiro 2 dias que ninguém pode te encostar, ou seja, você inflamou sua pele. Depois, os melanócitos secretam a melanina e aí você começa a escurecer sua pele. Para quê? Para que você reflita os raios solares e não absorva tanto mais. Aí você vai criando uma resistência para aquele sol que você está exposto. Então, quem gosta de ficar queimando no sol, não é sempre nocivo, tá? Por mais que você esteja com proteção e tal, não é indicado você ficar horas e horas no sol, porque o efeito da pele ficar morena já é uma defesa do organismo, que ele entende que você não tinha que estar ali no sol. Então ele começa a liberar os melanócitos, né? A liberar a melanina pelos melanócitos para você refletir o sol e não absorver tanto, ok? A radiação não ionizante, luz infravermelho, ultrassom, micro-ondas, energia laser, usada amplamente em radar, televisão, operações industriais, utensílios domésticos, aplicações médicas, casos isolados de queimaduras da pele e danos térmicos profundos, porém pelo fator térmico, né? Mas não é pela radiação, tá? Devido aos raios infravermelhos das micro-ondas. Então, pelo excesso de calor que algum raio pode gerar, pode até vir a queimar, mas não é ionizante. Acho que dá para falar aí do restinho das lesões, que aí eu paro. Lesões químicas, poluição do ar, da água, né? Drogas, essas cigarro, monóxido de carbono que sai dos carros, inseticidas, traços de metais como chumbo, né? Remédios vão danificar os tecidos, podendo matar os tecidos, tá? Lesões por agentes biológicos, aí a gente já pensa em vírus e bactérias, esse danado desse Covid que está aí, por exemplo, né? Diferem dos agentes por serem capazes de se replicar e continuar a produzir seus efeitos prejudiciais. Os vírus que entram na célula incorporam-se ao seu DNA. Algumas bactérias elaboram exotoxinas
que interferem na produção do celular, a produção celular de ATP. Então, ela vai te alterar a produção de energia. ATP é a adenosina trifosfato, é a energia para contrair os músculos que a gente usa. Então, você contrai o músculo, vem um ATP para ser queimado. Então, quanto mais energia você tem, mais contração você aguenta. Essas bactérias conseguem atrapalhar essa energia, tá? Lesão por desequilíbrios nutricionais, o nome já diz. Você não está conseguindo ter uma alimentação saudável, né? Aí a obesidade e as dietas em gorduras começam a gerar aterosclerose, que é a placa de ateroma, que o vaso está aqui, ele começa a sujar, ele vai ficando cheio de gordura, vai ficando fininho, ok? A passagem. Então, a placa de ateroma, né? Por deficiência das gorduras saudáveis e excesso das gorduras que fazem mal, né, do LDL e falta do HDL, você suja o interior das artérias, a anemia por falta de ferro, né, causam deficiência proteica e calórica, causando danos teciduais, tá? São exemplos de lesões por desequilíbrios nutricionais. Então já tem 16 minutos de aula, então eu vou parar aí, ó, nos mecanismos de lesão celular. A gente viu quais são os tipos de agentes. Então, senão fica muito maçante, depois ninguém assiste, tá? Um abraço para vocês, fica com Deus, até já!